Então agora vamos explorar uma outra vertente artística, que é a Semana de Arte Moderna de 22 aqui em São Paulo. Bom, o primeiro fator que a gente tem que entender é que a Semana de 22 foi um grande marco na arte, mas naquele período não foi tanto assim. Muito pelo contrário, foi muito criticado, mas foi criticado num nível absurdo. Aqueles artistas foram cancelados por muito tempo e só depois de muitos anos que eles viraram aí artistas renomados. Mas naquele período foi muito pelo contrário, eles foram criticados. Então vamos tentar entender primeiro o contexto em que está inserido essa semana. Primeiro fator importante, aquele contexto daquele ano foi o centenário da independência do Brasil. O fim da Primeira Guerra Mundial, que foi em 1918, então o Brasil estava recebendo muitos imigrantes ainda. O Brasil estava num período de industrialização, então as grandes cidades começavam a se industrializar e se renovar. E os burgueses, quem tinha dinheiro naquela época, os seus filhos iam estudar na Europa. Por conta disso, a nossa arte era totalmente influenciada pela Europa, mais conceituada no termo parnasiano. O que seria isso? Seria uma estrutura artística de Paris, da França, que foi enraizada aqui em São Paulo. É uma leitura mais clássica, então todos os textos serão mais rebuscados, as obras de arte vão buscar a realidade, retratar o país, então seria um conceito mais conservador da arte. E nesse contexto, os artistas que estão começando a estudar na Europa, eles se assemelham e se identificam com as vanguardas europeias, que eram as vanguardas artísticas que estavam nascendo no modernismo naquele momento. Antes de acontecer esse evento, mais precisamente 5 anos antes, no dia 19 de dezembro de 1917, Anita Malfatti, uma grande pintora brasileira, expôs seus trabalhos aqui em São Paulo, na frente do Teatro Municipal, e foi muito, muito criticada por trazer o expressionismo francês, o expressionismo que estavam ditando os padrões estéticos da arte francesa naquele momento. E ela foi muito criticada, num nível dela ficar com pouco dinheiro e não ser tão reconhecida quanto merecia. E um fator muito importante que aconteceu de uma crítica foi do Monteiro Lobato, o autor do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Ele era um escritor na época, um colunista da revista O Estadão de São Paulo, e ele criticou a Anita Malfatti falando que ela era uma ameaça da arte moderna na arte paulistana. Além de ter falado que ela era paranoica, que as pinturas dela eram paranoicas. Então ela foi muito defamada no meio da crítica, mas ela tinha grandes amigos como Oswald de Andrade, Mário de Andrade, que fizeram a Anita participar da Semana de Arte Moderna como uma resposta direta a Monteiro Lobato. Então vamos entender o que foi a Semana de 22, suas principais características. A primeira delas é que o evento ocorreu do dia 11 de fevereiro ao dia 18 de fevereiro, uma semana aí extensa, puramente de arte. O segundo fator, e um dos mais importantes, é a fusão das linguagens. Então a gente foi um evento não somente de artes visuais, não somente da música, ele foi um evento conjunto. Então a gente tinha declamações de poemas, música e também tinha os quadros expostos nos saguões. A grande ruptura do parnasianismo, que é essa arte mais acadêmica, essa arte mais conservadora, conceitual. Então eles queriam quebrar, muito parecido com o também que fizeram os impressionistas. Então eles queriam quebrar essa dinâmica da classe conservadora. Embora esses artistas tinham forte influência nas linguagens artísticas europeias, eles sentiam a necessidade de colocar a essência do brasileiro em suas pinturas. Por isso que a gente vê muitos retratos dos artistas modernistas abordando temas do cotidiano, temas brasileiros, temas regionais e até como se fosse uma espécie de marco fotográfico artístico.
Então, ao invés deles abordarem essa estética mais acadêmica, eles faziam uma linguagem mais coloquial e cotidiana. Isso tanto na pintura, na escultura, na literatura e também na música. Quem idealizou esse evento? O grande articulador foi o Oswald de Andrade, o Mário de Andrade. E como que eles conseguiram, um teatro municipal, um lugar tão aclamado? Na verdade, esses artistas, eles tinham um dinheiro, eram filhos de... Naquela época estava acontecendo o café com leite, então São Paulo estava em grande ascensão, assim como Minas Gerais, em relação ao café, à exportação de café. Então eram artistas ricos, que tinham dinheiro e também tinham contatos. Então ele entrou em contato com o governador de São Paulo e conseguiu fazer essa exposição no Teatro Municipal, com essa articulação do poder. Outro fator muito importante é que esses artistas se julgavam futuristas. Futurista não no termo da linguagem artística futurista, porque a linguagem futurista ela tinha um aspecto nacionalista mais puxado para guerras, patriotismo, e não era essa a linha de raciocínio que esses artistas tinham. Eles tinham mais uma linha de ascensão às novas vertentes que podiam surgir, então uma nova maneira de se ver a arte. Só que isso foi propagado de uma maneira diferente na mídia. Então muitas pessoas criticavam o fato de eles se julgarem futuristas. Eles tentaram explicar, argumentar, muitas vezes contrapor alguma nota que saía no jornal, mas isso ficou muito evidente na época e foram muito criticados por isso. Outro fator também esses artistas eram muito progressistas, então eles queriam transformar a arte, mudar totalmente aquele padrão que tinha estabelecido. E durante essa semana, quem consumia aquela arte são pessoas conservadoras. Então você está propondo uma prática, uma linguagem totalmente progressista num meio de conservadores. Então o que aconteceu? Nem tudo são flores. Realmente teve muitas vaias. E era esse um dos propósitos de Oswald de Andrade e também de Mário de Andrade, que era criar um burburinho para essa semana ser um boom em São Paulo. Bom, no primeiro dia, o evento, na grande inauguração, foi uma palestra do Graça Aranha, que era um escritor, e lá ele abordava a estética da arte moderna. E depois disso teve a exposição com as obras e também algumas apresentações musicais. Esse dia foi totalmente tranquilo e sossegado. Já no segundo dia teve uma palestra do artista plástico, também escritor Minotti Del Picchia, e depois disso teve um recital de um poema chamado Sapos, do Manuel Bandeira, que não estava presente porque ele estava com uma tuberculose e não pôde estar naquele momento. E aí, Ana de Carvalho recita esse poema, e esse poema tinha uma dura crítica e severa ao sistema vigente de arte daquele momento, que era o parnasianismo. E aí, as pessoas começam a vaiar de uma forma extrema. Eles começam a imitar cachorro, a imitar cavalo, começam a fazer um barulho assim estrondoso e horrível. Causou muita indignação do público, muita mesmo. Já no terceiro dia, o teatro estava bem vazio, poucas pessoas, teve uma apresentação musical do Vila Lobos e também teve um fato engraçado até. Ele estava com um calo no pé e algumas pessoas achou que ele estava servindo de maneira afrontosa, porque ele foi com um sapato num pé e um chinelo no outro. E as pessoas até comentaram isso. Nossa, ele foi de chinelo porque ele é modernista, então eles criavam toda uma ideia só porque o artista estava com um carro no pé. Então vamos conhecer os principais representantes que formam o Clube dos Cinco, os 5 artistas articuladores da semana de 22. Mário de Andrade, ele era poeta, prosador, historiador, musicista e na verdade, um dos grandes articuladores do modernismo no Brasil. Oswald de Andrade, ele era poeta, dramaturgo e ele usava muito em seus poemas a linguagem do dia a dia, então muito fácil acesso.
Minotti del Picchia. Ele era escritor, político e também pintor. Nas suas pinturas ele abordava muito a temática brasileira. Tarsila do Amaral, pintora e escultora e também uma das articuladoras do movimento de antropofagia. A sua obra mais conhecida é o Abapuru, e ela não estava presente na semana de 22, pois ela estava estudando em Paris, na França. Mas as suas obras estavam lá. Anita Malfatti, pintora expressionista, foi professora, é uma grande inspiração do movimento modernista no Brasil, uma das grandes mulheres artistas que temos no Brasil, junto com a Tarsila, lógico, e a obra dela mais conhecida é a Boba. Vale ressaltar que a Anita Malfatti ela foi praticamente a pioneira da arte moderna do Brasil, porque foi ela que fez a primeira exposição modernista datada pelos historiadores. Bom, gente, vamos agora conhecer algumas obras da semana de 22 desses artistas, alguns artistas que participaram também e que não foram mencionados no grupo dos 5. E também eu vou deixar na plataforma o Poema do Sapo, que foi divulgado e foi vaiado, algumas músicas também do Villa-Lobos, toda essa semana que foi tão artística para vocês conhecerem um pouquinho dela. De Cavalcante, John Graz, Oswald Guedin, Vitor Brecheret, Tarsila do Amaral na sua fase pós-impressionista, Anita Malfatti, Wilhelm Hamberg, Inácio Costa Ferreira, Zina Aita, Alberto Martins Ribeiro e Delgardo Leão Veloso. Esse é o cartaz oficial da Semana de Arte Moderna de 22. E esse é o programa de um dos dias da Semana da Arte Moderna. Bom, gente, é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, mandem no e-mail que eu respondo rapidinho para vocês. Tudo bem? Beijos e até a próxima aula.